tarde, gente. E aí? Como que você está hoje? Como que tá seu coração para o nosso encontro hoje? Para o nosso clube da leitura? Hoje eu tô usando um espaço um pouco diferente. Eu já mudei aqui o ângulo da câmera para poder ficar mais confortável. Tá friozinho, então eu já tô aqui com o meu cobertorzinho, deixa eu te mostrar. Já tô aqui com o meu cobertorzinho, sentada na minha poltrona, para poder conversar com você. Deixa ele aqui nas minhas pernas. Na rua tá calor, gente, aqui em Alphaville, mas aqui dentro de casa tá bem gelado. Então, uma ótima tarde para nós. Vamos fazer a continuidade da leitura do capítulo de ontem. Ontem nós demos início ao capítulo 1. O capítulo 1 tá falando sobre a esposa. Nosso livro é O Poder da Esposa que Ora. E nós estamos agora no capítulo que fala sobre a esposa. E eu recebi alguns comentários ontem ao longo do dia, assim, tipo, nossa, mas parece que eu sou a única e exclusiva responsável por tudo que acontece no meu casamento. E aí eu quero te dizer, não carrega um peso, não é sobre culpa, mas é sim sobre responsabilidade. Seria muito errado eu falar aqui com você sobre as responsabilidades do marido, se ele não está aqui, você concorda? Então, se o nosso objetivo é falar para as mulheres, é claro que eu vou falar sobre as suas responsabilidades, mas em hipótese nenhuma, de nenhuma maneira, isso quer dizer, significa ou dá a entender que somente as mulheres que possuem essa responsabilidade. Então toma aí seu assento, prepara aí sua comida, não sei se você já vai almoçar. Se não vai almoçar, pega um copo com água ou pega o seu café e acompanha a nossa leitura aqui. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas e isso nunca é mais verdadeiro do que no seu casamento. Especialmente quando se trata do que nós dizemos. Há tempo para falar e há principalmente tempo para ficar calada. E feliz é o homem cuja esposa pode discernir entre essas duas coisas, entre falar e calar. Quem quer que esteja casado há algum tempo sabe que há coisas que seria melhor não dizer. A esposa tem a capacidade de magoar o marido mais do que qualquer outra pessoa. E ele pode fazer o mesmo com ela. Ele pode agir da mesma maneira para com a esposa. E aí já vem aquela pergunta básica, mas quer dizer que é intencional? Então a pessoa intencionalmente decidiu um ferir ao outro? Não é isso. Mas o fato de você estar próximo de alguém te dá maiores oportunidades de ser o mais ferido ou de ferir mais essa pessoa. Você vai ter mais chances e momentos de ter esse tipo de percepção. Não importa a quantidade de desculpas, as palavras elas não podem ser apagadas. Uma vez que sai da sua boca, uma vez que você fala aquilo que você pensou no seu ímpeto, antes de passar por um filtro, aquilo não vai ter volta. De alguma maneira, aquela palavra pode entrar no coração daquela pessoa que você mais ama na face da terra. E uma vez que entra, você pedir desculpas, não vai fazer diferença imediatamente. Elas só podem ser perdoadas e nem sempre isso é fácil. Uma vez que sai da sua boca, entra no coração do seu parceiro ou sua parceira, ali só vai caber o perdão. Mas a gente sabe que nem todo mundo está com o coração reto e alinhado ao Senhor para perdoar genuinamente. Muitas pessoas elas hoje sabem esquecer, mas esquecer não significa perdoar. Você precisa saber disso. Elas só podem ser perdoadas. Algumas vezes, qualquer coisa que digamos só irá prejudicar o andamento daquilo que Deus quer fazer. Portanto, tem horas que é melhor você, calar, mas não só calar. Não é para remoer, não é para engolir o sentimento, não é para você se tornar uma pessoa inchada, cheia de sentimentos que você está engolindo, mas você cala e aí você ora. Quando Michael e eu nos casamos, eu não falava muito, mesmo se sentisse que algo estava errado. Depois que nosso filho nasceu, comecei a exteriorizar os meus pensamentos. Porém, quanto mais eu manifestava as minhas objeções e opiniões, mais ele resistia. E quando existe resistência, o que acontece?
briga. Tudo que eu dizia só não levava a nada com respeito às minhas intenções, como tinha o efeito oposto. Além de não fazer o que eu queria, ainda ia para o outro lado. Eu levei anos para aprender o que milhares de mulheres aprenderam no decorrer dos séculos. Implicar não adianta. Bater pezinho não muda nada. Ficar de cara fechada não vai trazer solução. Passar semanas sem falar um com o outro não vai adiantar nada no seu casamento. Algumas vezes, só falar também não adianta. Descobri que a oração é a única coisa que sempre funciona. Essa noite eu estava estudando algumas coisas, né? Eu tenho um workshop amanhã, na quarta-feira. Então eu estava pegando alguns elementos técnicos para poder compartilhar. E eu também vou apresentar nos próximos dias uma palestra num lugar bem bacana que em breve você vai saber. E eu estou fazendo algumas fontes de pesquisa. E durante essa noite, nessa minha pesquisa, eu tive acesso a um dado que eu já tive no passado, mas havia me esquecido. E aqui eu, como sou praticante do tiro esportivo, eu aprendi isso no tiro. Um grupo de pessoas foi separada para ser estudada durante 6 meses. Escuta isso aqui para você entender o que é a oração, tá? Já vou chegar no ponto, não sai daí. 6 meses um grupo de pessoas foi separada para ser estudada. Essas pessoas elas foram separadas em 3 grupos. O primeiro grupo foi levada para um local que ela poderia treinar com a arma de fogo. O segundo grupo foi levada a um local que ela poderia ver os objetos, ver as coisas, treinar com a mão. A gente treina muito com a mão, mas ela não iria disparar a arma. E o terceiro grupo ficou numa cafeteria. Não teve acesso ao estande de tiro. Passados 6 meses, esse grupo foi novamente ao estande de tiro ter as suas habilidades avaliadas. O primeiro grupo teve um crescimento de 83%, o segundo grupo teve um crescimento de 81% e o terceiro grupo, que nem foi no estande de tiro, teve um crescimento de 60%. O que isso nos mostra? Muitas vezes você aprender a imaginar vale tanto ou até mais do que você fazer algo na prática. O primeiro grupo foi para a prática. Eles tiveram horas desgastadas, tiveram munição desgastadas, tiveram o contato com arma de fogo e eles tiveram um aumento de 2% em relação ao grupo que não teve contato com a arma de fogo. O segundo grupo só imaginava, só mentalizava e o resultado foi assim, acirrado com aqueles que treinaram efetivamente com a arma em punho. O que esse estudo na época? Eu estava preparando, eu sou instrutora de tiro, então eu estava preparando um conteúdo para apresentar para os meus alunos na prática de tiro. E eu queria que eles entendessem a importância de treinar em casa, mesmo que eles não estivessem de posse da arma naquele momento. E olha só, trazendo para o mundo atual, para o meu momento atual, que eu não estou te instruindo ao tiro, mas eu estou te instruindo a usar a sua cabeça. Usar os seus pensamentos, o maior dom, a fonte de vida que o Senhor colocou aí em você. A única coisa que te difere da natureza toda é o que você carrega aqui, os seus pensamentos. Quando você determina que o seu casamento vai ser algo excelente, excepcional, quando você determina que o seu relacionamento com a sua parceira ou parceiro vai ser algo excepcional e você constrói essa imagem mental, você está aplicando a mesma coisa que foi analisada no caso desse grupo de pessoas que estava em contato com a arma de fogo. Quer dizer que se o casamento não está excepcional, mas você mentaliza isso, você pode ter os mesmos resultados de quem já vive uma vida conjugal excepcional. E agora, olha aqui a mudança de direção. A gente está falando de imaginar, né? E o que é oração? Muitas pessoas me falam, Anny, eu não sei orar. Falei, meu pai, é tão simples. É só você pensar na imaginação. É como se você tivesse um teletransporte para um mundo, para um lugar onde você pode pensar em coisas, decretar coisas a respeito da sua vida, do seu casamento e da sua família. É como se você abrisse um portal e falasse, eu me vejo numa casa maravilhosa, eu me vejo num casamento dos sonhos, eu me vejo tendo filhos abençoados e sorridentes e alegres. E Deus, eu já te agradeço por todas essas coisas.
A oração nada mais é do que você colocar a sua maior habilidade para funcionar enquanto você fala com Deus. Aí olha só, por que eu fiz esse parêntese aqui, até fechei o livro, para te falar isso aqui, ó. A segurança que a oração lhe oferece reside no fato de que você precisa da mediação de Deus para fazer. Isso significa que você não pode se livrar das suas atitudes. Não é o seu comportamento que conta, não é a maneira que você age que conta. Quando oramos, Deus revela em nossa personalidade aquilo que resiste à sua ordem das coisas. Aí olha só o que eu acabei de te falar sobre o seu pensamento. Não é o quão o seu comportamento hoje está, não é o quão o seu relacionamento está, bom ou ruim. É a maneira que você consegue, qual é a sua capacidade de imaginar o relacionamento que você acredita para você e para o seu parceiro ou parceira. Eu levei bastante tempo para entender isso, num dia em que eu li Provérbios 21:19, que diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Por razão dessas palavras, isso me fez tocar num ponto sensível. Então eu fui conversar com Deus, a autora fala, mas Senhor, e Provérbios 27:5 que diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. As esposas não têm de dizer ao marido quando alguma coisa está errada. Então quer dizer, Deus, que se eu ver uma coisa errada no meu marido, eu não posso falar? Então Deus me respondeu: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo de você estar calada e tem tempo de você falar. O problema é que você não sabe quando fazer uma coisa ou outra e não sabe fazer nenhuma das duas coisas em amor. Nem o falar, nem o calar. Está bem, Senhor, eu disse. Mostre-me quando calar e quando eu ficar calada, me ajude a orar. A primeira oportunidade para isso veio imediatamente na mesma hora. Eu tinha começado um novo grupo de oração em minha casa e as vidas se transformaram tanto que sugeri a meu marido que começasse um grupo assim com os homens. Mas ele não quis nem saber do assunto. Não tenho tempo para essas coisas, foi o que ele falou. Quanto mais eu falava a respeito, mais irritado ele ficava. Depois de ouvir as instruções de Deus, que me disse assim, ó, calada, apenas ore. Eu pedi também ao meu grupo de oração que orasse comigo. Fazia mais de 2 anos que eu deixara de mencionar esse assunto para o meu esposo e tinha começado a orar. Quando num dia, subitamente, ele organizando um grupo semanal de oração para homens, eu percebi, chocada, aconteceu? E houve paz na espera, o que não tinha ocorrido se eu não tivesse ficado calada. Na Bíblia, a rainha Esther orou, jejuou e buscou o tempo de Deus antes de se aproximar do marido, que era o rei, para tratar de um assunto muito sério. Ela não entrou correndo e gritou: os seus amigos marginais vão acabar com a nossa vida. Em vez disso, ela primeiro orou e cuidou do marido com amor, enquanto Deus preparava o coração dele. O Senhor sempre nos dará as palavras para dizer e vai nos mostrar quando dizê-las, se pedirmos isso para Ele. Não imagine que se você não pedir, não tiver esse desejo no seu coração, de repente essas coisas vão acontecer com você. É necessário a sua ação primária, que é, Pai, me mostra. Conheci pessoas que usam a desculpa de serem sinceras para destruir a todos à sua volta com as suas palavras. A Bíblia diz, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Em outras palavras, é insensato manifestar todo tipo de ideia e sentimento. Ser sincera não significa que você tem de ser completamente franca com todos os seus comentários. Existem coisas que não é hora de ser dita. Existem palavras que não devem ser utilizadas. Por mais que sejam de exortação, de atenção, elas devem ser escolhidas com sabedoria. Isso magoa as pessoas. Embora a franqueza seja um requisito para um casamento bem-sucedido, dizer para o seu marido tudo o que há de errado com ele não é nada recomendável. Por isso, você provavelmente não corresponderá a toda a verdade. A verdade total é aquela vista da perspectiva de Deus e ele.
sem dúvida, não tem o mesmo problema que você tem com alguns atos do seu marido. A imagem que Deus tem a respeito do seu marido não é a mesma que você tem. Existem coisas que você enxerga e reclama e se incomoda que para Deus é só o jeito dele. Deixa. Não se intrometa em coisas que você não foi chamada. Há ocasiões em que você deve apenas ouvir e não dar conselhos. Existem momentos que o ato certo da esposa é apoiar e não fazer críticas. Eu não estou te sugerindo que de alguma forma você se torne um capacho tímido que nunca confronta o seu marido com a verdade, em especial quando for bem para ele. Sem dúvida, você deve expressar claramente as suas ideias e sentimentos. Mas, uma vez que ele já tenha ouvido você falar, não continue a pressioná-lo até que a questão se torne um ponto de discórdia e de conflito. Você já disse, ele não quer ouvir. Você já exortou, já chamou atenção, ele não quer ouvir. Não é hora de insistir. O momento certo é quando o outro, seu parceiro, amigo, colega de trabalho, escuta você e fala: me explica mais a respeito. Quero saber mais sobre isso. Não quando você decide que é hora do outro aprender. Precisa haver um interesse da outra parte. Se tiver de dizer algumas palavras duras, peça para Deus para te ajudar a escolher o melhor momento para isso. Afinal, você não quer destruir o seu parceiro, você quer que ele cresça. Ore pedindo as palavras certas e para que o coração do seu marido esteja aberto para o momento certo. Eu sei que será difícil se for algo que você está ansiosa para dizer, mas por mais difícil que pareça, é melhor deixar que Deus ouça primeiro, a fim que ele possa temperar as suas palavras com o Espírito. Isso é especialmente verdadeiro quando a comunicação entre ambos cessou por completo e cada palavra dita traz apenas sofrimento. Gente, eu não sei se você já percebeu ou viveu uma situação como essa. Eu, nos meus atendimentos, principalmente há algum tempo, tenho recebido esse tipo de fala. Anne, no meu casamento não existe mais conversa. Nós não temos nada em comum para falar. Nós só falamos da casa, da empresa, dos filhos. Não existe nada que a gente tenha interesses em comum. E eu sei que quando chega nesse ponto parece algo irremediável. Pode parecer que não há solução, mas na real, lembra uma frase dita ontem: não existe casamento morto o suficiente que Deus não possa ressuscitar. Lembra também que a gente leu que o início de toda transformação começa em você. Porque você hoje é a pessoa que está decidida a buscar, a ser melhor, a ser uma melhor versão. Não é sobre você ser culpada, mas no momento que você se torna consciente, você se torna responsável pela mudança no seu casamento. E agora, eu vou falar um próximo assunto. Se o seu marido é cristão ou não. Se hoje você conhece a Deus, tem intimidade com Deus e você olha para o seu marido e às vezes ele é até descrente. Talvez alguém que vai assistir esse vídeo tenha inclusive um parceiro ou parceira que não acredita em Deus. É ateu mesmo, duvida de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção na direção aqui que esse livro dá sobre esse assunto. Se o seu marido não é cristão, provavelmente você já sabe qual é a reação dele quando você fala sobre Deus. Em especial, se ele não respondeu das primeiras vezes em que você tentou falar a respeito. Não se trata de não poder dizer nada para ele sobre esse assunto, mas se o que você diz é sempre recebido com indiferença ou ainda com irritação, o passo seguinte é se manter calada e orar. Não insista, não seja chata, não crie separação entre você e o seu marido por um ponto de vista seu. Ao longo da minha jornada cristã, eu tenho percebido que Deus, ele não se importa com a maneira que a gente prega o evangelho. Ele não se importa se eu estou num púlpito ou se eu estou aqui numa live ensinando para algumas pessoas a respeito da comunhão com Deus.
Ele se importa com o que Ele colocou aqui, dentro do meu coração. Ele se importa com eu ser verdadeira com aquilo que eu carrego. Isso Ele se importa. Ele se importa com o meu momento de intimidade. Agora, se eu vou decidir, porque eu tenho livre-arbítrio, se eu vou decidir estar numa igreja, ou se eu vou decidir fazer uma imersão na minha casa, não faz diferença. Desde que eu esteja cumprindo o nosso acordo. Eu tenho um acordo com o Senhor. Quando meu pai se aposentou como pastor, Deus falou claramente para mim. Ele disse assim, ó, Anne, nesse momento, eu estou pegando o cajado da mão do seu pai. E esse cajado está aqui para ser passado para alguém. O que é o cajado? O cajado ele é usado pelo pastor de ovelhas para bater na ovelhinha e falar, presta atenção. O cajado é usado para pegar a ovelhinha quando ela está perto de cair em algum lugar que é perigoso. O cajado é usado para contar as ovelhas. Então ele dá instrução, ele dá proteção. Quando a ovelha está chorando, ele é usado para trazer a ovelha para perto do pastor. Todas essas coisas apontam para o evangelho. E ali quando eu tive esse momento, essa visão, uma visão aberta, meus olhos estavam abertos, eu não fui arrebatada para lugar nenhum, mas o Senhor falou aqui, ó, no meu walk-talk. Ele falou dentro do meu coração, agora esse cajado está aqui à disposição para ser passado. Ele não me obrigou. Ele não disse, é hora de você ser pastora. Ele não disse, suba no púlpito da igreja e vai ensinar. Mas ele me mostrou que ali aquele cajado estava disponível. E eu tomei a decisão, eu falei, tamo junto. Eu vou sair de tudo que eu tô fazendo, eu vou mudar toda a minha direção, eu vou abandonar isso, aquilo, outro. Ele falou, calma, eu não te chamei para isso não. Eu chamei você para usar todos os seus dons e habilidades e fazer as pessoas entenderem quem elas são. No momento que você fizer aquilo que eu coloquei no seu coração, que é entender quem elas são, elas vão entender quem eu sou. Você não precisa pregar como seu pai, você só precisa fazer o que eu te chamei. E esse é o ponto aqui que eu quero te falar sobre você ser uma mulher cristã verdadeira. Eu, durante mais de 10 anos, fiz de tudo para convencer o meu esposo a conhecer a Deus. Eu orei, eu jejuei, eu pedi corrente de oração, eu preguei para ele, eu implorei, eu fiz acordos, eu fiz tantas coisas. E o meu esposo, ele não era um homem cristão. Ele não era um homem temente a Deus. Ele duvidava das escrituras. Ele duvidava se a Arca de Noé realmente existiu. Ele duvidava se realmente Jesus veio ao céu, ou se veio do céu, ou se isso era uma fábula. Ele duvidava sobre os cavaleiros do Apocalipse. Ele achava tudo uma história fantasmagórica. E aquilo me feria. Aquilo doía no meu coração, que eu falava, Deus, como ele pode duvidar? E eu fiz de tudo que estava aqui, ó, na força do meu braço, para que ele conhecesse a Deus. Foi no momento que eu falei para Deus, não deu certo, Senhor. Eu casei com um homem que não era cristão, eu desobedeci o que eram os princípios da casa do meu pai e da minha mãe, eu me uni com uma pessoa que não era da minha religião, eu assumi um risco. Então agora eu verdadeiramente estou em jugo desigual, que era a palavra que eu escutava a vida toda na igreja. No momento em que eu entendi o que era o jugo desigual, eu falei, meu Deus, eu não estou em jugo desigual. E esse aqui é um ponto que eu vou contar num outro momento sobre do jugo desigual. Aqui não é a hora. Mas eu devolvi a responsabilidade para Deus e falei exatamente assim, eu fiz de tudo, não deu certo, agora é com o Senhor. E sabe, gente, em menos de 2 meses, quando eu devolvi o Edilson para o Senhor e falei, é sua responsabilidade, eu fiz uma oração, eu ensino muito isso nas mentorias, eu ensino as minhas mentoradas como conectar coração com coração, como servir genuinamente ao seu esposo, ao seu parceiro, para que ele se sinta amado, para que ele governe, para que ele tenha realmente a imagem e semelhança do Criador aqui na Terra. No momento em que eu devolvi ele para o Senhor, em 2 meses ele conheceu o Espírito Santo. Ele viu, ele teve a percepção do Espírito Santo andando ao lado dele. Ele falou assim, o que é isso que está acontecendo aqui? E eu falei para ele, isso é Deus. Ele quer falar com você. E a partir desse momento que aconteceu em 2022, nunca mais eu precisei falar para o meu esposo sobre Deus. Próprio Deus falar com ele. Então entenda, eu sou casada há 16 anos.
Eu sou casada há 16 anos e com 12 anos de casada, meu esposo conheceu a Deus. Agora, imagina se eu tivesse desistido, imagina se eu tivesse largado, imagina se eu tivesse continuado fazendo da maneira que eu achava que deveria. Talvez até hoje ele não conheceria o Senhor. Mesmo que as coisas ainda não sejam como Deus afirma, Ele nos fala a respeito delas como se já fosse realidade. Para você pode parecer distante, mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Você pode fazer isso também, você pode dizer, não vou fingir, mas vou falar de coisas que não fazem parte da vida do meu marido como se já fizessem. Embora ele não tenha fé, eu vou orar por ele como se tivesse. É claro que você não pode forçá-lo a fazer algo que ele não quer. Deus não faz isso com você. Não faz sentido você fazer isso com seu esposo. Mas pode acessar o poder de Deus mediante a oração, para que a voz do Senhor penetre a alma, o campo quântico, a esfera almática e espiritual do seu marido. Não importa quanto tempo você tenha de orar para que ele venha conhecer a Deus, mesmo que leve a vida inteira, o tempo não terá sido desperdiçado. Enquanto isso, quer seu marido seja cristão ou não, você poderá fazer todas as orações deste livro por ele e esperar ver respostas importantes para elas. Agora, o próximo tópico é criando um lar. Se nós aprendemos a respeitar o nosso parceiro, seja ele cristão ou não, se nós aprendemos a orar por ele tendo fé ou não, como que a gente pode construir um lar? Um lar é muito mais do que uma casa. Um lar é muito mais do que preparar a mesa, é mais do que ter mesa posta. O que é um lar? Não importa até que ponto você seja liberal. Se for casada, haverá sempre duas áreas que no final das contas serão da sua responsabilidade. Você é responsável pela casa, você é responsável pelos filhos. Mesmo que você seja a única que trabalhe e que seu marido fique em casa para cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos, espera-se que você mantenha sua casa como um santuário de paz. Uma fonte de alegria, aceitação, rejuvenescimento, educação, descanso e amor para com a sua família. Além disso, também se espera que você seja sexualmente atraente, que você seja boa cozinheira, boa mãe, além de física, emocional e espiritualmente preparada. Isso é demais para a maioria das mulheres. Porém, as boas notícias é que você não precisa fazer tudo sozinha. Você deve buscar a ajuda de Deus. Peça ao Senhor para te mostrar como tornar o seu lar um abrigo seguro, que proteja a sua família, um lugar onde exista criatividade e comunicação contínua. Peça para que Deus te ajude a manter a casa limpa. Ué, Anne, mas como assim? Deus vai descer lá do céu para vir passar pano na minha casa? Não é esse tipo de ajuda, você vai entender. Peça que Ele te ajude a manter a roupa lavada, a cozinha em ordem, a despensa e a geladeira cheias e as camas arrumadas. Isso são coisas básicas pelas quais o homem talvez não te elogie todos os dias, ou talvez ele nunca faça isso. Mas com certeza ele vai perceber se essas coisas não estiverem sendo feitas. O meu marido pode não abrir o armário para procurar uma lâmpada ou uma pilha durante meses, mas quando ele faz isso, ele quer que elas estejam lá. Ele também não quer sair tarde do trabalho e ao chegar em casa certa noite, descobrir que não há pão para um sanduíche, não tem comida para comer nessa casa. Faça o máximo para que essas coisas básicas não faltem. Eu peço a Deus que me ajude a manter uma casa que leve meu marido a ter prazer em voltar para ela e em convidar os seus amigos. Não é necessário possuir mobília cara ou contratar um decorador para fazer isso. Minha primeira casa era pequena e a mobília era de segunda mão. Parte de tornar a casa um lar é, escuta isso. Para a sua casa se tornar um lar, isso é fundamental. O seu marido ser o cabeça da casa. E você, automaticamente, será o coração. Tentar ser ambas as coisas é demais. Deus colocou o marido como cabeça da família, quer ele mereça ou não. Quer ele desempenhe essa função adequadamente ou não.
Essa é a ordem de Deus para as coisas. Isso não significa que uma posição é mais importante do que a outra. Elas andam juntas. Se o seu marido deve ser o cabeça da casa, você tem de permitir-lhe a liderança. Se você deseja ser o coração do lar, terá de dar os passos necessários para isso, ainda que você contribua de modo relevante para o sustento financeiro. Tentar inverter essa ordem dá lugar a um constante conflito. Eu não posso continuar a leitura sem falar sobre esse assunto. É muito comum as pessoas virem conversar comigo e me dizerem exatamente isso. Mas, Anne, o meu marido, ele não desempenha a função financeira da casa. Ele não sabe, ele não consegue, sou eu quem tenho o maior recebimento. Então quer dizer que eu preciso sair do meu emprego? Quer dizer que eu não posso ser quem sustenta a casa? Não é isso. Eu sempre friso, a sua visão está errada. Não é o sustento, porque a casa não é sustentada por um único lado. Mas o seu esposo ser o cabeça quer dizer que ele dá a direção. Quer dizer que as decisões são dele. Quer dizer que as tomadas de decisão vêm dele. Se você hoje é quem recebe mais na sua casa e é você quem decide, aí sim você está fora do seu lugar. Você não está dentro do que é o lugar, você ser o coração da casa. E dessa maneira não tem como sua casa se tornar um lar. A sua casa se torna um lar quando o seu esposo é o cabeça e você é o coração. O coração quer dizer que você está na frequência certa, você está na vibração certa, você está na energia do amor. E quando a esposa, a mulher está na energia do amor, a casa se torna um lar. Muitas pessoas não entendem essa diferença e pensam que eu não posso ganhar mais do que o meu marido. Não tem problema. Graças a Deus se for assim. Maravilhoso, que Deus abençoe cada vez mais e você prospere cada vez mais para que a sua família tenha opções, para que a sua família possa ter desfrute aqui na terra. Não é sobre quem ganha mais, mas é qual é o papel que você exerce dentro da sua casa. Manter a ordem na casa não significa que ela tem de ser perfeita, mas ela não deve estar fora de controle. Se você estiver trabalhando tanto quanto o seu marido para o sustento da sua casa, as responsabilidades domésticas devem ser compartilhadas. Se ele não quiser compartilhá-las, gastar uma quantia de dinheiro para que alguém te ajude algumas horas por semana é com certeza mais barato do que um divórcio, um terapeuta, um médico ou um funeral. Peça para que Deus te mostre o que fazer nesse caso. Tudo o que eu disse sobre o lar se aplica também ao corpo, alma e espírito. Temos de perguntar a nós próprias a mesma coisa. O que estou fazendo para me tornar atraente para o meu marido? Agora a gente vai entrar num ponto crítico. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso aqui. Estou sempre limpa e cheirosa? Eu faço exercícios com frequência para manter o meu corpo interna e externamente saudável? Eu procuro preservar as minhas forças e vitalidade com uma dieta sadia? As minhas roupas são atraentes? Eu me visto como uma mulher? E mais importante, eu passo tempo a sós com Deus todos os dias? Eu garanto que quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais radiante você vai se tornar. Quanto mais tempo você dedicar a conversar com Deus, a sua pele vai exalar uma beleza que não é maquiagem. Os seus olhos vão ter brilho que não é sobre passar produtos, não é sobre o que você consome, não é o alimento que você come, mas é a real presença de Deus aqui, dentro da sua caixa torácica, no seu coração. Você precisa sim investir em você, na sua saúde e é egoísmo não fazer isso. Ore para Deus te mostrar os primeiros passos e depois te capacitar para dar. Convide o Espírito Santo para habitar no seu coração e no seu lar. Nós vamos finalizar aqui. Eu quero te dizer que o seu dia já é abençoado. Eu quero declarar sobre a sua vida. Hoje é o melhor dia de toda a sua existência. Coloca um sorriso no seu rosto. Coloca uma música que você goste. Se vista bem. Se perfume. Se adorne. Se ame mais. Eu tenho plena convicção e eu falo aqui sem medo.
Quanto mais você se amar, quanto mais você se conectar com Deus, mais você vai alcançar o seu parceiro ou sua parceira. Faça isso nesse dia. Amanhã nos encontramos às 12h30 para continuar a leitura do livro O Poder da Esposa que Ora. Que esse dia você seja útil, seja a luz na vida de pelo menos uma pessoa. Não aceite concluir o dia sem ter transbordado algo que o Senhor colocou no seu coração. Pode ter sido através dessa live, pode ter sido através da leitura, pode ter sido no processo de desbloqueio. Não sei qual vai ser a ação que vai te trazer uma chave. Mas o que falar com você, o que ressoar com o seu coração, transborde para pelo menos uma pessoa hoje. Eu quero te dizer que amanhã nós vamos fazer a nossa sala de desbloqueio. Eu estou muito animada, eu espero que você esteja com a gente. O desbloqueio não é apenas para quem sabe o que tem de bloqueio, tá? Talvez você pense, eu não sei o que eu tenho que desbloquear. E eu quero te dizer que o método que o Senhor tem me confiado, ele é muito mais sobre consciência e liberdade. Para que você possa encontrar ao longo da sua jornada de vida. Não sei ainda, tudo bem, assuma consciência, porque quando acontecer, e vai acontecer, você vai perceber o que fazer. Então, se você ainda não tá dentro, não caiu pra dentro, tá no link da minha bio, no meu direct eu te mando também. A sala de desbloqueio são 2 salas, é no dia 15 e no dia 29. Cada uma delas nós vamos tratar um ponto específico. Essa agora é sobre procrastinação, escassez e paternidade, ou a falta da paternidade. E na próxima, daqui 15 dias, depois eu conto quais são os outros aspectos que a gente vai desbloquear. Eu vou entregar um material por escrito para que você possa acompanhar e que você possa lembrar depois. A aula vai ficar gravada para quem estiver na sala, você vai poder assistir novamente. Então cai para dentro. Não fica adiando a resolução das coisas da sua vida, não. Age rápido, age fácil, age agora. Um beijo para você, até amanhã ao meio-dia. Nos vemos aqui e à noite na sala do desbloqueio. Tchau!